de George Henry Lang, A Esfera da Predestinação Divina. Os objetivos no propósito de Deus em glorificar os santos são variados e tremendos. Entre os muitos encontrados nas Escrituras, podemos refletir em um bem específico. É como se um rei, tendo de lidar com uma rebelião séria, perdoasse os rebeldes que se submeteram à sua autoridade e também escolhesse alguns dentre eles para nomeá-los como ministros de Estado e altos funcionários do reino. Não é essa a verdadeira esfera na qual o fato e a doutrina da eleição e da predestinação se situam? Observe que a palavra diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4. Em Efésios 5, dos versículos 26 a 27, a definição da expressão sem mácula é referência clara não ao nosso estado atual, mas ao dia da glória visível. O mesmo ocorre em Judas 24, que diz: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Fomos predestinados para a adoção de filhos, Efésios 1:5, que é um pensamento muito mais elevado do que apenas não ir para o inferno e diz respeito ao dia da glória. É o que também vemos em Romanos 8, 19 e 23, onde aprendemos que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus e que estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Um rei pode perdoar um rebelde sem tratá-lo como príncipe da casa real. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Aqui verificamos mais uma vez que esse é o destino e a dignidade dos salvos, que são o sujeito da decisão soberana de Deus. Lemos também que Deus quer dar a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Romanos 9, 23. Não meramente para escapar do castigo devido. Todas as principais passagens bíblicas enfatizam que a glorificação dos santos tem relação com a sua predestinação e não com a sua fuga da morte eterna. Certa feita, li que somos destinados para a vida eterna. Atos 13, 48, a parte B. Contudo, muitos expositores de peso não veem no verbo grego aqui usado, tetagmenoi, qualquer alusão à predestinação eterna. Para eles, o sentido é que todos os ouvintes que estavam dispostos a receber a mensagem de vida eterna creram nela, em contraste com os outros ouvintes mencionados que a rejeitaram, conforme Atos 13, de 44 a 45. É a posição de Alford, Whitby, Mead, Rotherham, Duvel, Wordsworth, Bengel, Cook, Speaker's Commentary, Comentário do Palestrante e Bloomfield. Vale a pena estudar a exposição completa e imparcial de Bloomfield. É fato seguramente verdadeiro que a disposição favorável dos ouvintes à mensagem ouvida é produzida por obra do Espírito gracioso, mas isso não requer predestinação eterna. A mesma operação bendita do Espírito levou muitos a terem boa disposição em serem salvos, porém mais tarde recuaram e rejeitaram a verdade, Mateus 13, de 20 a 21, o que mostra que eles não estavam predestinados à salvação. Outros estudiosos entendem que há duas eleições divinas, uma para a vida eterna e outra para a participação no reino de Cristo. No entanto, a ideia não tem fundamento na palavra, como também não tem todas as teorias que propõem que apenas alguns são eleitos de Deus para a vida eterna, enquanto os outros vão para a perdição. Um rei proclama uma oferta geral de perdão para um exército rebelde, a qual, segundo a intenção do rei, é legitimamente aberta a todos os homens. Mas
ele determina secretamente que entre aqueles que a aceitarem, ele nomeará certos indivíduos que ele, em sua própria mente, escolhe para certos cargos em seu estado e casa. Semelhantemente, a oferta de salvação dada por Deus mediante Cristo está aberta à aceitação universal e é dada sem reserva mental de sua parte. Quando as Escrituras dizem que Deus amou o mundo, significa o mundo e não apenas o mundo dos eleitos. Para a afirmação de que o mundo, em passagens como 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, significa o mundo dos eleitos, basta responder perguntando o que significa a frase idêntica que ocorre mais adiante na mesma epístola. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Há, nos 2 versículos, o mesmo contraste enfático entre o círculo dos crentes e o restante da humanidade. Portanto, quando a Bíblia afirma que Cristo se deu a si mesmo em resgate por todos, 1 Timóteo 2,6, significa todos, não apenas alguns. Por outro lado, quando Deus fala da sua graça relacionada à eleição e da nossa predestinação, ele as conecta com o alto destino para o qual ele escolheu alguns dentre o vasto total daqueles que aceitarão a sua misericórdia. Já era muita coisa o rei perdoar livremente os rebeldes. Se foi a clemência que motivou o ato, então não exigiu que nenhum deles fosse exaltado para então participar do governo contra o qual eles haviam lutado. E não sendo obrigado a favorecer nenhum deles, é perfeitamente legítimo que o rei dê honra aos indivíduos que lhe convém escolher. Mais adiante, iremos considerar as condições pelas quais eles qualificam-se para essas altas posições. A predestinação e o livre-arbítrio. Eu quis, vós não o quisestes. Mateus 23:37. Alguém irá perguntar: como a forte ênfase na obtenção da salvação pelo cristão é compatível com o ensino a respeito da predestinação divina? A resposta é que uma verdade tão plenamente revelada e tão poderosamente aplicada na Bíblia estará, com certeza, em harmonia com tudo o mais que a Bíblia ensina. Mas pode ser que não concorde com algumas teorias e posições teológicas humanamente construídas no que diz respeito aos conselhos profundos de Deus. A sugestão oferecida é que a autoridade de Deus relacionada à predestinação é exercida no âmbito do reino celestial e não no âmbito do simples livramento do inferno. Isso por si só indica o quanto da controvérsia sobre o assunto está fora de questão, pois os teólogos têm debatido a aplicação exata dos textos bíblicos que estamos estudando a um tema aos quais eles não se aplicam, salvo no menor grau possível, se é que se aplicam. Alguém pode perguntar se os decretos divinos não foram, às vezes, interpretados em sentido tão absolutamente fatalista, ou seja, o decreto de Deus foi indevidamente pressionado a ponto de praticamente excluir ou suspender nas grandes doutrinas em questão a parte humana dada por Deus. E se, por exemplo, a decisão de Deus sempre foi de o homem chegar ao reino e à glória de Deus por via do sofrimento e da santificação e não sem eles? Comentando Romanos 11, de 22 a 23, em Explanatory Analysis of St. Paul's Epistle to the Romans, análise explanatória da Epístola de São Paulo aos Romanos, Henry Padden Liddon escreveu: visto do lado humano e em cada caso particular, a predestinação não deve ser considerada absoluta. Página 213. O comentário dá arrematada preferência à tradução bíblica Revised Version, que traz foreordain, pré-ordenar. Segundo o dicionário Concise Oxford Dictionary, a palavra predestinar tem inerente a noção de necessidade invencível, ou seja, finalidade, destino. Claro que não foi segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e a graça de Deus que nos foram dados em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, que Deus nos salvou e nos chamou com essa santa vocação. 2 Timóteo 1,9. Mas note que era uma vocação santa.
Portanto, o propósito de Deus era um chamado à santidade. De forma semelhante, Efésios 1:4 ressalta que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora, que prova temos nas Escrituras para apresentar que o homem pode alcançar a santidade sem o livre-arbítrio e a atividade consciente e intencional, ainda que com o poder de Deus? É certo que não podemos delinear as operações secretas de Deus, e é fato mais facilmente aceito quando vemos que nem sempre percebemos as obras mais profundas e sutis operando em nosso próprio ser. Conclui-se então que a interação dos dois fatores invisíveis está acima de nosso conhecimento e definição. Mas nossa ignorância deve nos fazer hesitar em dogmatizar e levar-nos de volta aos fatos que são conhecidos e inquestionáveis. Um desses fatos é que Deus lida com o homem na qualidade de ser que tem o poder de querer, e Deus reclama quando o homem não quer concordar com Deus. Por exemplo, Mateus 16, versículos 24 a 25 e capítulo 22, versículo 3, Lucas 13:34 e Lucas 19:14, João 5:40, João 7:17 e 8:44 e Apocalipse 2:21. O outro fato é que cada um de nós tem consciência de que possui esse poder e é moralmente responsável por seu uso correto. Não encontramos na palavra, onde Deus revela a si mesmo e seus caminhos, declaração que diga que ele predestinou os homens a participar da glória de seu Filho, independentemente deles serem conformados moralmente a Cristo, ou que ele executou o seu plano à força, o que exige santidade de seus integrantes, sem levar em conta a cooperação dos crentes em sua própria santificação. Uma santidade forçada não daria prazer ao coração de Deus, e o mesmo aconteceria se a coação fosse secreta sem que a reconhecêssemos. A principal passagem que levanta objeções à visão que defendemos é Romanos 8, de 28 a 30, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Primeiro, é significativo que a nobre declaração inicie com ênfase em nosso amor a Deus, Romanos 8:28, e não em suas determinações a nosso respeito. A definição bíblica de nosso amor a Deus é que guardemos os seus mandamentos, 1 João 5:3, e a obediência amorosa é a verdadeira santificação, nem mais nem menos. Sendo assim, as afirmações que vêm depois da ênfase inicial aplicam-se aos santificados. E com base em que não são os que amam a Deus, os que vivem em obediência a Ele, que têm o direito de tomar para si essas afirmações. É verdade que todos os que são justificados podem e devem fazer parte dos santificados, mas não é verdade que toda pessoa que conhece a paz dos justificados permanece em um estado de amor a Deus, isto é, de obediência aos seus mandamentos? Nosso Senhor advertiu explicitamente os discípulos sobre a possibilidade de não desfrutar do seu amor quando disse: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15:10. A igreja em Éfeso é minuciosamente reprovada por ter abandonado o seu primeiro amor, e a prova do abandono foi que eles não estavam mais realizando as primeiras obras. Apocalipse 2, versículos 2 a 5. Segundo ponto. O fato de a predestinação de Deus ter sido guiada por sua presciência mostra que não foi meramente arbitrária, mas foi condicionada. É o que está declarado e deve ser aceito mesmo que não possamos determinar o que foi, que, sendo conhecido de antemão por Deus, influenciou o seu ato de destinar.
Romanos 8, 29, parte A. Terceiro ponto. É claro que a predestinação de Deus não se aplica à questão de quem deveria ou não descer à sepultura, mas preocupou-se com o que as pessoas libertadas seriam no céu, feitas conformes à imagem de seu Filho em caráter e glória. Romanos 8, 29, a parte B. No que diz respeito a nós, realizar essa transformação em nós é o propósito de nossa eleição feita por Deus, e não meramente para Ele nos livrar da ira. E Cristo pode ser mostrado, reconhecido e glorificado como o Filho de Deus, preeminente entre aqueles que por meio dele são filhos de Deus. No que diz respeito a Cristo, este é o propósito de nossa eleição, sua glorificação em nós. Alford. E na vinda de Cristo, para estabelecer o seu reino, como esses propósitos serão atingidos no caso dos crentes que frustram a divina obra purificadora e morrem em estado de apostasia? No tribunal de Cristo, cada um deles não aparecerá moralmente como estavam quando morreram? Quarto ponto. Assim que a pessoa chega ao ponto em que o propósito de Deus entra em vigor e, ouvindo as boas novas, é chamada, Romanos 8,30, imediatamente o elemento humano entra como condição para que a destinação divina passe a vigorar. Assim é porque a pessoa chamada pode recusar responder. Mateus 28, de 1 a 14. Quinto ponto. Na próxima etapa, a da justificação, Romanos 8,30, a fé do pecador que dá atenção ao chamado é novamente a condição estabelecida por Deus para que o seu propósito avance. Portanto, é evidente que a predestinação era condicional. Antecipadamente foi condicionada por algo que Deus conheceu e, no seu desenvolvimento, requer como condições autoconcentradas a resposta e a fé do seu objeto. Se nesse e em outros textos bíblicos descobrimos que a santificação também é necessária para que o estado glorificado seja alcançado, então o que defendemos caracteriza-se pela perfeita harmonia. Sexto ponto. Nesse contexto, é apropriado acrescentar que o verbo justificar é às vezes usado pelo Espírito Santo para incluir a santificação. No que diz respeito à libertação dos culpados da ira justamente merecida, ela é efetuada de maneira única e perfeita pela imputação à fé daquilo que Cristo é e fez. Assim, o pecador é justificado independentemente das obras da sua autoria, mas há um sentido mais amplo do verbo justificar, em que ele é considerado como incluindo a vida transformada, da qual é o começo. No primeiro uso nesta epístola, lemos que os que praticam a lei hão de ser justificados, ou seja, considerados justos. Romanos 2,13. Em Tiago, encontramos que Abraão e Raabe foram justificados por obras. Tiago 2, 21 e 25. Não é o que o fazer e o obrar sejam o fundamento meritório da justificação, mas são a ocasião, em um caso, e a prova, em outro, de o pecador ser justificado. Porém, em ambos os casos, as obras estão inclusas no termo justificação. Do mesmo modo, os dois casos estão misturados nas palavras. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11, parte B. Neste último ponto da exposição do apóstolo Paulo, depois de ele ter trabalhado as questões da vida santa e da justificação, criticamo-lo por combinar os dois aspectos em um e por querer dizer que o termo justificados abrange a santidade da vida, que a torna possível e, portanto, exige-a, mas que o justificado pode não a produzir em grande parte ou nada, depois de por muito tempo estar produzindo-a pelo Espírito. Sétimo ponto. Mas podemos ainda insistir que a passagem em estudo não deve ser lida independentemente do seu contexto anterior. O sentido que os estudiosos que diferem da nossa visão dão a ela praticamente
ignora o fato de que em Romanos os capítulos 6 e 7 interferem entre os capítulos 3 a 5 e o capítulo 8. Eles dizem que a santificação não tem lugar indispensável na glorificação do Filho de Deus, e assim anulam o desenvolvimento ordenado da exposição. É como tirar o andar do meio de um prédio e esperar que o andar superior permaneça no lugar. B. Essas frases têm de ser interpretadas em harmonia com o ensino anterior e imediatamente dado, mesmo que o fato de sermos glorificados com Cristo dependa do nosso sofrimento com Ele. Romanos 8,17, parte B. Uma passagem anterior não deve ser ignorada quando estudamos uma que a segue e trata do mesmo assunto, nem esta deve ser forçada a entrar em conflito com a anterior. Portanto, a passagem de Romanos 8, de 28 a 30, deve ser lida, em primeiro lugar, à luz do seu contexto, em segundo, à luz do seu último lugar em uma exposição consecutiva que tenha incluído uma forte ênfase na santidade prática, terceiro, à luz do fato de que o verbo justificar inclui a prática da santidade, e quarto, à luz do consenso esmagador do restante das Escrituras. Diante disso, concluímos que a passagem em estudo pode ser a base do ensino de que todo justificado tem a garantia incondicional de participar na glória celestial do Senhor Jesus Cristo. Leiamos o que Tyndale escreveu sobre a passagem em apreço. Deus, por sua bondade e misericórdia, escolheu chamar você pelo Evangelho, justificar você pela fé e glorificar você pelas obras. William Tyndale, citado em A General View of the History of the English Bible, uma visão geral da história da Bíblia em inglês. Quem quer que ensine o oposto do que ensinamos é obrigado a mostrar que sua visão está em harmonia com todo o restante da palavra de Deus sobre o assunto. Em outras palavras, cabe a eles dar uma explicação tão direta e harmoniosa como procuramos oferecer aqui de toda a grande variedade de passagens bíblicas que agora estão diante de nós. Mas é encorajador que a série de pretéritos usados em Romanos 8, de 28 a 30, mostre que, do ponto de vista de Deus, ele vê o crente já glorificado e justificado. É verdade que ele vê, mas isso não impede que alguns, para quem ele preparou esse futuro, possam perder essa realidade. A possibilidade de fracasso é tão forte que temos dos lábios de nosso Senhor esta palavra solene a respeito daqueles que foram os primeiros a serem convidados para um grande banquete. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, 24. Muito embora o banquete tenha sido dado expressamente para eles. Os convidados para as bodas, caso sejam considerados indignos, podem ser substituídos por outros. Mateus 22, 8. As virgens especiais, que devem servir a noiva na ceia, podem perder a oportunidade. Mateus 25, 1 a 13. Finalmente, torna-se estritamente questão de provar pelas Escrituras para saber se os indivíduos que poderiam ter pertencido ao grupo que forma a noiva podem não ter uma experiência semelhante. Mais exatamente, levando em conta quão uniforme o princípio se aplica em outros círculos dos redimidos, bem como aos que perecem, o dever de provar que o grupo que formará a noiva está isenta desse princípio cai sobre aqueles que alegam a isenção. O que não está provada é a suposição de que a predestinação de Deus é absoluta e irreversível no que diz respeito ao indivíduo, pois isso conflitaria a passagem em estudo, Romanos 8, de 28 a 30, com o consenso das Sagradas Escrituras. Deus, em seu propósito, glorificou todos em questão, mas ele igualmente em seu propósito vê todo justificado já assentado com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6.
Também é verdadeiro que o Espírito Santo está pronto a fazer disso uma realidade operativa para a fé. No entanto, muitos por carnalidade ou ignorância estão perdendo essa experiência elevada, apesar de fazerem parte do plano de Deus para eles. A aliança que Deus jurou a Abraão estipulou que a semente de Abraão voltaria para Canaã. E Deus estava prestes a levar todos os filhos de Abraão para lá. Contudo, 600.000 indivíduos perderam a graça relacionada à aliança, e mais tarde, algumas das tribos foram avisadas de que também poderiam fazer com que a segunda geração perdesse a terra prometida. Números 32, de 14 a 15. Não há propósito de Deus que seja mais absoluto do que uma aliança a qual ele se obriga por juramento, envolvendo a sua própria existência, e foi essa a garantia que ele graciosamente deu a Abraão. Gênesis 22:16. A promessa foi parcialmente cumprida e terá completo cumprimento na ainda futura restauração de Israel. Contudo, o juramento não impediu que Deus fizesse outro juramento, como vemos na terrível declaração que ele fez aos filhos individuais de Abraão, que se mostraram infiéis e rebeldes. Perdoei, disse ele a Moisés, e eles foram perdoados, segundo a tua palavra, de Moisés, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra. Números 14, de 20 a 24. Assim, está bastante clara a maneira pela qual indivíduos, que são todos iguais por nascimento e por posição dentro do propósito geral e da aliança de Deus, são discriminados a favor ou contra a obtenção dos benefícios oferecidos. Como justificativa para a exposição dos pretéritos em Romanos 8, de 28 a 30, chamamos atenção especial para certas palavras de Moisés no cântico que o povo cantou junto ao Mar Vermelho. O cântico de Moisés menciona que a passagem da nação pelo deserto em segurança e sua entrada na terra prometida já se realizaram tanto quanto a redenção e a liberdade do Egito. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. Êxodo capítulo 15, de versículos 13 a 14 e versículo 17. Note que esse texto de Êxodo é, nesse sentido, surpreendentemente paralelo a Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No entanto, entre aqueles cuja entrada na terra foi celebrada com antecedência, todos os homens adultos da nação, exceto 2, nunca chegaram lá. A nação chegou corporativamente e o cântico teve seu cumprimento, mas todos os indivíduos que desobedeceram caíram de sua posição e perspectiva. As alianças de Deus se cumprirão, mas estamos errados se supomos que elas são redigidas ou operam de modo a tolerar o pecado voluntarioso de seus filhos. Não estaremos entendendo um fato muito importante a respeito das alianças, se desprezarmos ou ignorarmos a verdade de que, no que tange ao indivíduo, elas são revogáveis. Tereis experiência do meu desagrado, disse Deus em Números 14, 34. A força da declaração está expressa na nota marginal que consta na Amplified Bible, Bíblia Amplificada, que diz: Conhecereis a revogação da minha promessa. Muito solenemente,
é o que está enfatizado pela comparação de Êxodo 6:8 com Salmo 106:26. Eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão que a daria, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor, segundo a Almeida Revista Corrigida. Mas o povo desprezou a terra, murmurou e rebelou-se. Pelo que levantou a mão o mesmo Senhor contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. A repetição da mesma expressão para indicar a revogação da promessa é impressionante. A mão levantada é, obviamente, referência à postura da pessoa que presta juramento. Como já mostramos, mesmo depois disso, nada separou os israelitas do amor de seu Deus, pois pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 9, parte B. Mas esse amor era dirigido a eles, não por causa deles, mas por causa da consideração que Deus tinha pelos pais deles. Deuteronômio 7, de versículos 7 a 8. Portanto, nada do que sustentamos com insistência invalida a poderosa conclusão do apóstolo Paulo, quando escreveu que o nosso Deus e o nosso intercessor levantam-se o tempo todo em favor de nossa justificação. Romanos 8:33. E também quando afirmou que nada nos separará do amor de Deus, pois esse amor é dirigido a nós, não por causa do que somos, mas porque ele está sobre nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós, individualmente, como Israel, podemos ocasionar a retenção inevitável e irreversível de algo que esse amor estava pronto para nos dar, pois em seu plano já havia nos concedido. Romanos 8, de 38 a 39. Lembremos que é o próprio Deus que, vezes sem conta, retoma esta página da história de Israel e exige nossa atenção repetidas às suas lições e advertências carregadas de significado. 1 Coríntios 10, Hebreus 3 e 4. A passagem coríntia mostra a certeza da aplicação aos membros da Igreja de Deus, e isso impede a tentativa de limitar as advertências em Hebreus aos crentes judeus. Assim diz o Senhor: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Essa visão da vontade de Deus quanto à eleição é consistente com as palavras de outro apóstolo, quando com mais insistência exortou os santos: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação ou chamado e eleição. 2 Pedro 1,10, segundo a Almeida Revista e Corrigida. Aqui está, mais uma vez, um admirável exemplo de como as palavras que são desconcertantes para os estudiosos que sustentam a salvação final daquele que já foi justificado podem, em nossa atual fundamentação, ser aceitas em sua força simples e convincente. Se as palavras ensinam alguma coisa, ensinam que o nosso chamado e a nossa eleição só são firmes se cada vez mais os fizermos firmes. Se o chamado e a eleição são para nos livrar da ira eterna, então tem razão os estudiosos que afirmam que o livramento pode ser perdido por quem anteriormente o recebeu. Mas o próprio Pedro corrige o pensamento errôneo com a declaração anteriormente dita de que foi para a sua eterna glória, em Cristo, que o Deus de toda a graça nos chamou. 1 Pedro 5,10. Aqui, mostra que o chamado de Deus para a igreja é para a glória de Deus, a sua eterna glória, e não só para algum grau de bem-aventurança de menor importância. O chamado é realizado em Cristo, em união com Ele, e daí aqui imediatamente alia-se ao prospecto de suas palavras registradas em João 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. É tudo questão de o crente ser glorificado e não de o pecador ser salvo do abismo das trevas e do horror eterno. Foi para a sua própria glória e virtude, 2 Pedro 1,3, que Deus nos chamou, e foi para a sua maravilhosa luz que fomos chamados, 1 Pedro 2,9. Ou seja,
foi para a luz da perspectiva de participar da glória daquele que é a luz e em cuja luz gloriosa localiza-se a herança dos santos. Colossenses 1:12. Que brilhante esclarecimento o conhecimento desse chamado e prospecto dá a todas as questões que conhecem bem os que andam sob essa luz. Inúmeros problemas que os cristãos atualmente enfrentam são facilmente resolvidos quando vistos à luz do chamado que receberam. Efésios 4:1, segundo a Nova Versão Transformada. Muitas coisas são vistas como inadequadas por aqueles que têm expectativas como essas, coisas que passariam sem serem contestadas, não fosse por essa esperança. A conduta que o povo comum pode julgar inquestionável não é considerada apropriada no palácio de príncipes e reis. Aqueles que procuram qualificar-se para essa posição e serviço se absterão de tudo que não contribui para a idoneidade desejada. A mente de Pedro harmoniza-se com a dos outros escritores inspirados. Com o chamador e o chamado diante de si, ele, como aqueles, exorta fervorosamente os crentes à santidade, dizendo: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículos 15 a 16. Ele também ressalta um elemento inevitável nesse chamado, a saber que o chamado, como aconteceu com Cristo, envolve sofrimento, o tipo de sofrimento particularmente doloroso de sermos perseguidos por fazermos o bem. 1 Pedro 2, de 20 a 21. Ele ensina que é nos termos da paciência e da vida santa que receberemos bênção por herança. 1 Pedro 3, 9. E que depois de termos sofrido um pouco, seremos aperfeiçoados na eterna glória. 1 Pedro 5:10. A ligação entre a santidade diária e a paciência no sofrimento dos santos com o seu chamado e glória é tão clara nos escritos petrinos quanto no restante das Escrituras. No coração de Pedro, como no de Paulo, havia sempre o senso de perigo constante de os santos tornarem-se indolentes. Por isso, ele julgou apropriado despertá-los, processo que os sonolentos se ressentem até que estejam suficientemente acordados para perceber a proximidade do perigo e a gentileza dos perturbadores. Pedro preocupava-se tanto com o progresso deles como cristãos que se empenharia ao extremo para que, mesmo depois de ele falecer, eles não se esquecessem de que Deus os chamara para o reino eterno. 2 Pedro 1, de 13 a 15. Deus, do seu lado, fez graciosamente tudo o que é necessário. Ele nos chamou para mantermos o coração distante do mundo e andarmos como peregrinos até chegarmos ao lar na sua glória. 1 Pedro 2:11. Ele nos deu todas as coisas necessárias para a nossa segurança durante a peregrinação. 2 Pedro 1, de 3 a 4. Pela fé, respondemos ao chamado e começamos a peregrinar para o alto. Mas há o perigo de voltarmos aos elementos miseráveis de crenças ou esperanças humanamente inventadas e de tornarmos-nos preguiçosos como peregrinos. Empenhai-vos, brada com ardor o apóstolo. Procurai com diligência cada vez maior. 2 Pedro 3,14 e 1,10. Mesmo os compromissos apropriados e divinamente permitidos de nossos dias de peregrino são temporários e incidentais. Muito mais não nos deixemos vencer pelas coisas carnais e proibidas. De acordo com 2 Pedro 1, de versículos 5 a 8, nosso cuidado urgente é desenvolver da fé que há em nós tudo que tenha virtude e excelência, areté no grego. Disso surgirá mais conhecimento que nós das coisas celestiais. Ficaremos fortes para dominar, egikrateia, todo o nosso ser e seus desejos, e estaremos à altura da tensão da perseverança em nossa árdua peregrinação. O coração, sendo assim piedoso, manifestará um amor fraterno, Filadélfia, pelos companheiros de peregrinação. Alimentados pelo coração de Deus, a cujo chamado e a cuja presença peregrinamos, teremos um amor amplo e geral, agapé.
por aqueles que não peregrinam conosco e até por aqueles que nos perseguem, por não sermos como eles, mundanos e ímpios. Com essa condição ativa e vigorosa da salvação da alma, não seremos como aqueles cujo homem interior embruteceu-se e cuja educação e desenvolvimento empacaram-se como uma árvore, embora viva, deixa de crescer e torna-se infrutífera, mas avançaremos para o perfeito conhecimento, epignoses de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas onde, perguntamos agora, obteremos o perfeito conhecimento de Jesus, exceto em sua real presença, quando o veremos como ele é e o conheceremos plenamente, mesmo quando já somos totalmente conhecidos por ele? 1 Coríntios 13, 2. Até que vejamos a sua glória, haverá necessariamente alguma imperfeição definida em nosso conhecimento dele. Portanto, o apóstolo agora conduz nossos pensamentos ao alvo para o qual o raciocínio apostólico já se moveu, a visão face a face do Senhor. É para o caminho da conformidade perseverante com Jesus no presente que Pedro faz com que nossa mente se mova a fim de alcançar essa perfeição. É nesse ponto que, com tremenda ênfase, ele suplica aos santos que se esforcem para fazer firme o chamado e a eleição, acrescentando: porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1,10. Ele não diz que eles serão perfeitos durante a jornada, mas que continuarão peregrinando sem tropeçar e, portanto, sem cair e sem risco de sofrer algum dano que os impeça de alcançar o alvo desejado. É lastimável que o peregrino cometa erros e falhas, mas isso não é a mesma coisa que tropeçar. Vendo-nos como homens na terra, as Escrituras dizem que todos tropeçamos, sobretudo em palavras. Tiago 3,2. Esse pronunciamento divino impede-nos de pensar que já somos perfeitos, mas visto como homens em peregrinação, tropeçar significa algo mais. Ainda que tropeçar signifique deixar de peregrinar. Israel tropeçou em Cristo Jesus, porque ele veio com aparência humilde e não em glória, e porque a fé nele foi estabelecida como elemento anulador da esperança de eles tornarem-se justos para com Deus por esforço próprio. Romanos 11:11. Assim, durante 19 séculos, a nação não fez nenhum progresso em direção ao grande alvo que Deus designou para eles nacionalmente. Deus é poderoso para nos guardar de tais tropeços, de modo a, no fim, colocar-nos diante da presença da sua glória. Judas 24. O alvo pretendido de nossa peregrinação como cristãos. Mas, para que a guarda divina nos seja proveitosa, temos de nos servir dela, pois somos guardados por ele mediante a fé, com vistas à salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1,5. Imagine uma caravana no deserto, tão comum no Oriente, acompanhada por uma escolta militar. É óbvio que cada integrante do grupo tem de exercer diligência pessoal para permanecer sob os cuidados da escolta. Rebeca teve de permanecer com os homens de Abraão. Gênesis 24, 58 a 59. É imperativo que de nossa parte empenhemos toda a diligência e diligência incessante para estimular nossa fé à atividade que produz virtude e outras graças nomeadas, pois é somente quando procedermos assim que não tropeçaremos em tempo algum, e é desta maneira que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, de versículos 10 a 11. Observemos que o escritor bíblico fala do reino eterno e não do reino milenar. Daí a distinção entre os graus de honra que serão atribuídos à entrada do reino eterno. Todo salvo entrará no reino eterno, pois estar fora desse reino é estar eternamente perdido. Mas alguns salvos passarão pela porta da primeira ressurreição e alcançarão a glória da soberania do reino. Apocalipse 20, versículo 4. E alguns alcançarão o dia eterno pela segunda ressurreição, salvos porque os seus nomes estão escritos no livro da vida
mas não serão elevados à glória do estado real. Nota de rodapé número 2. É óbvio que haverá pessoas salvas no julgamento do grande trono branco, conforme evidencia a frase usada em Apocalipse 20:15. Se alguém, nome de homem, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se essa forma de expressão negativa e indefinida não tivesse o propósito de mostrar que o nome poderia ser encontrado no livro da vida, é no mínimo e singularmente calculado para enganar, erro que não pode ser imputado à Sagrada Escritura. Qual seria a força da afirmação se em alguma grande multidão, diante de uma barreira, aquele que não tivesse bilhete não teria permissão de passar? Isso não implicaria que pelo menos alguns, e talvez a maioria, tenham bilhete? É certo que haverá graus de honra entre aqueles que participam da primeira ressurreição. Um servo recebeu autoridade sobre 10 cidades, outro sobre apenas 2 cidades, cada um de acordo com sua fidelidade e capacidade comprovada. Mas, quanto à cordialidade das boas-vindas ao gozo, o Senhor não fez distinção, pois usou as mesmas palavras de boas-vindas para ambos quando disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor." Mateus 25, versículos 21 e 23. Contudo, o servo infiel não entrou nesse gozo, nem recebeu posição de autoridade no serviço do seu senhor, embora sua vida tivesse sido poupada, como fica evidente em Lucas 19, 27. Quanto, porém, em contraste com o tratamento dado ao servo infiel imediatamente detalhado, a esses meus inimigos, matai-os. Exatamente assim, Apocalipse declara que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Quer ele faça parte do grupo das primícias que escapam do período da grande tribulação, em Apocalipse 14, de 1 a 5, ou do grupo da multidão que passa vitoriosamente por essa peregrinação, Apocalipse 7, de 9 a 17, ou do grupo dos profetas e santos que são ressuscitados no fim dessa aflição, Apocalipse 11, 18. Alguns, sem dúvida, terão glória maior e autoridade mais completa do que outros. Todavia, no que diz respeito à entrada, todos esses supramencionados serão agrupados como participantes do reino de Cristo. Apocalipse 20, versículo 4. É sobre essa questão da liberdade de entrada no reino que Pedro está tratando, e não de mais ou menos honra, 2 Pedro 1,11. Todos os que estavam prontos para as bodas, Mateus 22, de 1 a 14, embora possivelmente diferissem no esplendor de suas vestes, entraram, no que tange a sua posição, tão livremente e pela mesma porta quanto os outros. Embora, uma vez dentro, alguns seriam designados a tomar os divãs mais próximos do rei do que outros menos dignos. Portanto, é inaplicável fazer distinção onde as Escrituras não fazem, a saber, na liberdade da entrada daqueles que chegam ao reino no dia da abertura. A distinção que permanece é que a entrada amplamente suprida, 2 Pedro 1,11, é a que marca o início do reino eterno via reino milenar, em contraste com a entrada geral no reino eterno de todos os finalmente salvos da perdição. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso milenar, para que ninguém saia da companhia que está indo para lá. Hebreus 4:11. E assim, pela graça de Deus, estaremos fazendo firme o nosso chamado e a nossa eleição para a glória de Deus, e seremos para sempre para louvor de sua glória. Efésios 1:12. Como certamente seremos capacitados a ser por Jesus Cristo, nosso Senhor.